Olá, amados, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre os milagres de Jesus. Estamos vendo inicialmente os milagres de Jesus sobre a natureza e já vimos o milagre de Jesus alimentando 5.000 homens, né? Hoje vamos ver a alimentação de 4.000. Esse texto se encontra tanto em Mateus quanto em Marcos, Mateus capítulo 15, versículos de 29 a 30, e Marcos capítulo 8, versículos de 1 a 10, que vou ler aqui na versão da Bíblia, a mensagem que diz assim: Foi na mesma ocasião que Jesus outra vez se viu diante de uma multidão faminta. Ele chamou seus discípulos e disse: Estou com o coração partido por causa dessa gente. Há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Não posso mandá-los embora com fome, né? Vão acabar desmaiando no caminho. Alguns vieram de muito longe. Os discípulos perguntaram: Mas onde vamos encontrar comida suficiente para todos nesse lugar deserto? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? 7 pães, informaram. Jesus então mandou que o povo se assentasse. Depois de ter dado graças, tomou os 7 pães, partiu-os e entregou-os aos discípulos para que os repartissem com o povo. Havia também alguns peixes. Ele abençoou os peixes e ordenou aos discípulos que os repartissem de igual modo. Todos comeram à vontade e foram necessários 7 grandes cestos para recolher as sobras. E os que participaram da refeição foram cerca de 4.000. Depois de despedir a multidão, Jesus entrou no barco com os discípulos e foram para Dalmanuta. Então, comida para todos mais uma vez, né? E a gente vai perceber que, por ser um milagre repetido, a gente vai pensar na dinâmica de um professor. Um professor experiente, ele sabe que a repetição é a fórmula comprovada para se aprender mais, né? Para ajudar seus alunos a aprenderem uma lição, o professor precisa repetir ela de tempos em tempos. E Jesus não era uma exceção a essa regra. Por exemplo, os evangelhos ele apresentam relatos duplicados das bem-aventuranças, da oração do Senhor, da parábola da ovelha perdida, dentre outros. E os escritores dos evangelhos eles registram 2 milagres de alimentar a multidão. 5.000 pessoas, que já vimos antes, né? E hoje 4.000. Algumas pessoas creem que se trata de um só e mesmo milagre, apresentado como 2 casos diferentes. Mas a comprovação esmagadora mostra que há 2 ocasiões, 2 situações, 2 lugares e 2 métodos que contrastam um entre o outro, tá? Então, num dos relatos, as pessoas estão com ele por um dia só. Nesse, eles ficam por 3 dias. E até mesmo Jesus se refere a esses 2 incidentes quando ele é interrogado, né? Ou quando ele interroga os discípulos sobre a quantidade de sobra de comida que tinham reunido, né? Na primeira ocasião, eles responderam que havia 12 cestos cheios e na segunda 7. Então, multidões de pessoas que chegavam aos milhares tinham ido até Jesus, mais uma vez, né? E entre elas havia ali doentes, sofredores, cegos, aleijados, mudos, e ele curou todos, de maneira que os cegos puderam ver, os aleijados andaram, os mudos falaram, e sem dúvida havia também muitos outros que sofriam de perda de audição, que eram possessos por demônio, ou que sofriam de um outro tipo de deficiência física. E Jesus curou a todos, né, com o resultado de que, a partir disso, eles glorificaram ao Deus de Israel. Então, a multidão ela ficou com Jesus nesse episódio por 3 dias, durante os quais eles consumiram todos os suprimentos de comida, né, que tinham levado consigo. E aí Jesus se move de íntima compaixão, percebe que é hora de agir, né, e que se mandasse as pessoas com fome para casa, elas podiam desmaiar pelo caminho. E aí os discípulos perguntaram onde poderiam encontrar comida suficiente para alimentar uma multidão tão grande. E a pergunta deles foi uma pergunta retórica, pois eles já sabiam a resposta. E é claro que eles se lembravam do que ele havia feito para alimentar uma multidão anteriormente. Então, estamos diante de um mesmo milagre, né? Jesus pergunta aos discípulos: quanto pão vocês têm? Né? E eles respondem: 7 pães e alguns peixes. Se fosse
apenas para os discípulos, obviamente que essa quantidade seria insuficiente. E para uma multidão, então, seria o mesmo que nada, né? Uma multidão de 4.000 homens, né? Não contando aí as mulheres e crianças, né? Tinha que ser alimentada. E se Jesus podia alimentar uma multidão com 5.000, né? Usando ali, fazendo uso de 5 pães e 2 peixes, obviamente que ele podia, com a mesma facilidade, alimentar 4.000 com 7 pães e poucos peixinhos. E se ele foi capaz de realizar um milagre no primeiro caso, certamente seria capaz de repetir o milagre novamente. E desta vez a gente vai perceber no texto que não havia grama verde onde as pessoas pudessem se assentar. Havia só a terra dura com grama seca, e isso indica exatamente que são 2 relatos diferentes que não aconteceram também na mesma estação do ano, né? Jesus disse às pessoas que se sentassem, tomou o pão, orou agradecendo a Deus, depois partiu o pão e continuou dando aos seus discípulos para que eles distribuíssem para com o povo. E Jesus faz a mesma coisa com os peixes, porque depois de dar graças a Deus e com a ajuda dos seus discípulos, alimenta a multidão. Então, pão e peixe constituem aí uma refeição comum, né, para as pessoas da região ali do Lago da Galileia naqueles dias. E no momento em que Jesus partiu o pão e o peixe, o milagre acontecia. Era centuplicado, ia tirando um pedaço e o pedaço não saía do que ele tirava, né? Então a gente sabe claramente, amados, que nenhum ser humano é capaz de explicar como esse acontecimento foi realizado, porque o ato em si foi um presente de Deus ao seu povo por meio das mãos do seu Filho Jesus. Todas as pessoas na multidão comeram, né, até ficarem saciadas e assim receberam energia para viajar de volta para os seus lares. E Jesus instrui os seus discípulos a que junte as sobras para que tudo ficasse limpo e arrumado. Nada foi desperdiçado. A comida que eles coletaram encheu ali 7 cestos. No episódio anterior, dos 5.000, sobraram e eles encheram 12 cestos. Então eram cestos grandes, de boa capacidade, e não há explicação sobre o que foi feito, obviamente, com a comida extra, mas a gente pode imaginar que ela foi, obviamente, distribuída com as pessoas pobres, né, as pessoas mais simples. E Jesus, mais uma vez, provou o quê? Provou ser o provedor tanto das necessidades espirituais, quanto das necessidades físicas das pessoas. Nós estamos vivendo um momento complexo, mas Ele é aquele que continua cuidando de nós. E ali, naquele momento, Jesus despede as multidões e ele e seus discípulos embarcaram e foram para o outro lado do lago. Eles velejaram em direção à cidade chamada Dalmanuta, né? No litoral sudoeste da região de Magdala. Então, o que a gente aprende com isso? Quais os pontos que a gente precisa ponderar? Primeiro, a repetição do milagre dos pães e dos peixes vai enfatizar o fato de que Jesus, ele é aquele que opera milagres, né, que cuida de pessoas necessitadas. Ele acena as pessoas para que venham até ele, e quando elas respondem com esse vir, né, ele as abençoa, como tem nos abençoado, com as dádivas celestiais e terrenas, né, e depois dá descanso. A gente tem o quê? A gente tem a paz que excede todo o entendimento. Jesus, ele nos abençoou com a salvação, né, que é uma dádiva celeste. Jesus nos abençoa com a sua presença, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, no contexto terreno, ele continua conosco. E ele é aquele que nos preenche com a plenitude de paz, o jugo suave, o fardo leve. Que alegria, né? Os políticos chamam as multidões para ir ouvir eles, né? Mas eles prometem muitas coisas. Só que não são capazes de dar nada daquilo que Jesus promete. Jesus promete e cumpre. Segunda coisa que a gente precisa entender é que Jesus, ele mostra o seu amor por todas as pessoas ao dar a elas as coisas essenciais à vida. O amor de Deus, ele é bem maior do que nós podemos expressar na nossa linguagem ou daquilo que a gente pode escrever, né? Jamais a gente pode contar a plenitude do amor de Deus, né? Muito foi escrito sobre Jesus, muito vai ser escrito sobre Jesus, e ainda faltará espaço para exprimir a plenitude desse amor. E aí essa multidão de 4.000, não contando as mulheres e crianças, ela também era composta de judeus e de gentios. As multidões, elas tinham viajado de longe, de perto, de vários lugares. O que significa que essa multidão era uma multidão mista.
E no decorrer de todo o seu ministério, Jesus ele ajudou igualmente a crentes e descrentes, né? Ele louvou os gentios porque creram nele, mas também repreendeu aqueles que desacreditaram, né? Diante daquilo que tinham visto, porque tinham testemunhado milagres que ele fez, né, no meio deles, mas se recusaram a crer. E Jesus compara aqueles que não creram aos habitantes de Sodoma e Gomorra que se levantariam contra eles no dia do juízo final. Terceira lição que a gente aprende é que nessa história os discípulos eles estavam envolvidos no ato de dar até que todas as pessoas fossem supridas. Então tudo que Jesus supriu, os discípulos deram a outros e no final eles juntaram o que sobrou. O que a gente aprende? A gente aprende que a gente deve dar generosamente àqueles que estão necessitando. A Bíblia diz que se de graça recebemos, de graça devemos dar, não diz isso? Então, muitas vezes, é importante a gente ser desafiado e desafiar pessoas para se igualarem a Jesus, né? No contexto, no que se refere a dar presentes. E eu acrescento a ideia de que, claramente, nós vamos falhar, porque Deus sempre vai dar mais bênçãos do que a gente pode imaginar. Então, amados, que a gente seja aquele que aprende a dar de graça aquilo que a gente recebeu. Porque o Senhor, todos os dias, continuará suprindo a minha e a sua necessidade. Continuará contemplando o nosso agir e o nosso efetuar em benefício do seu reino e em prol de outras vidas. Portanto, que possamos aprender com esse milagre, né, da alimentação dos 4.000, a serem doadores daquilo que o Senhor nos dá. Que o Senhor nosso Deus aplique ao meu e ao seu coração essa palavra. E que de forma cada vez mais pungente a gente possa se deleitar e se sentir cada vez mais feliz em poder partilhar daquilo que o Senhor nos dá, né? Sejam em bênçãos materiais, sejam em bênçãos pela dinâmica da oração, seja em bênçãos pela dinâmica do conselho, seja em bênção pela dinâmica do ouvir, seja em qualquer tipo de bênção. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amém? Fiquem com Deus.